Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com ou facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente à quinta-feira, 18 de setembro de 2025, 24ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, principalmente. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço. E no rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Com perseverança, põe estas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 110 na Bíblia Vulgata ou 111 na de Jerusalém. Versículos do 7º ao 8º, 9º, 10º, refrão 2º A. Grandiosas são as obras, retificando, grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos, grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Grandiosas são as obras do Senhor. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos, grandiosas são as obras do Senhor. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Primeiro a aclamação e depois a proclamação. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela levou um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus com as lágrimas. Começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora.
Jesus disse então ao fariseu Simão: tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Aqui no livro Deus Conosco temos uma reflexão para passar a vocês. Bela cena de conversão e de perdão. Certamente somos capazes de compreender que o amor é a medida do Senhor para conosco, que nos dá o perdão e a salvação. Não é o caso de perguntar se o amor é motivo ou consequência do perdão. Porque Deus nos ama, perdoa-nos o pecado e leva-nos ao amor que nos transforma. Sabemos que não merecemos o amor e o perdão de Deus. Se Ele nos ama e nos dá o perdão, só podemos agradecer-lhe, amando-o muito mais. Também sobre Lucas capítulo 7, versículos do 36 ao 50, no livro Palavra e Vida, temos esta mensagem. Aquela mulher não vivia concentrada em si mesma. Diante de Jesus, não se sente assustada por seus pecados. Diante de Jesus, a única coisa que faz é expressar seu amor. Havia ouvido falar de um homem que praticava o bem, que cuidava dos pobres, curava os doentes. Talvez havia conhecido muitos homens, porém, a Jesus ela o ama sem pedir nada em troca. E cria-se uma relação sem preço nem condições, na qual Jesus perdoa os pecados e reconhece que o amor e a fé salvaram essa mulher. Não seria conveniente começar a amar assim, sem condições e sem medida? Agora, no livro O Pão Nosso de Cada Dia, temos mais reflexão sobre Lucas capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Esta narração tem muitos elementos em comum com a unção de Betânia, que não aparece no Evangelho de Lucas. Aparentemente, há uma contradição. Primeiro, o amor parece causado pelo perdão. Depois, é causa do perdão. Na realidade, Lucas quer ensinar aqui o que é a fé cristã. É o amor que esta mulher tem por Jesus, amor que deve ser lido à luz do primeiro mandamento. Esse amor é efeito e causa do perdão. Enquanto perdoada, aquela mulher ama como resposta ao perdão. Enquanto ama, está aberta a acolher o perdão, que é a forma mais sublime do amor. Antropologicamente, amor e perdão se alimentam um ao outro numa circularidade sem fim. Na casa do justo irrompe uma pecadora reconhecendo o próprio pecado e a misericórdia de Deus. Na casa da lei, onde era esperado porque convidado, Jesus convida para o banquete nupcial o pecador inoportuno e indesejado. Enquanto ela entra na alegria da dança de Jesus, o esposo,
Os justos olham desapontados para a triste cena que se desenrola diante deles. De um lado, a mulher reduzida ao nada, que recebe a abundância do amor de Jesus, embebendo-se deste amor e envolvendo-o e devolvendo-o a Jesus. De outro, o fariseu autossuficiente, senhor de si, que conhece só o mérito, ignora o débito e o amor que, perdoando-o, anula. O pecador, na verdade, não pode participar da dança do amor se antes não participar das lágrimas do seu pecado. A intenção da narração é persuadir o pecador do seu pecado de meretrício, pois ele quer merecer o amor de Deus. O amor é gratuito. O pecador ou a pecadora sabe disso graças à experiência do perdão, e merecê-lo é prostituição, ou, para ficarmos no jogo etimológico, meretrício. Essa relação de meretrício que o justo instaura com Deus é, de fato, o único pecado direto contra aquele que é amor. Por isso, não tem perdão. Só se pode sair dele pela conversão, pela mudança de direção, cujo primeiro movimento é o reconhecimento de que se é pecador. Na verdade, a conversão mais profunda consiste em reconhecer-nos pecadores e, portanto, necessitados de perdão. Jesus confirma aqui que é justamente aquele Deus que ele revelou, um Deus que ama e faz graça a todos, aos pagãos, inimigos, aos pequenos e aos pecadores. Conclui-se o delineamento daquele caminho de fé proposto a todos aqueles e aquelas que não viram física e historicamente Jesus. Quem crê no poder da palavra vence a morte. Pois Deus visitou o seu povo como havia prometido a Israel. A casa da lei e a casa do justo, ou seja, Israel, foi escancarada a todos, já que todos têm necessidade do perdão, pois todos somos transgressores e não cumpridores da lei. Esta mulher representa, na verdade, o verdadeiro povo de Deus que se reconhece pecador e necessitado de perdão. Ela entra de supetão, inesperada e indesejada, na casa do justo, e ele vê-se perdido e por fora diante do que se passa aos seus próprios olhos. Ah, se ele pudesse entender que do banquete da lei só se participa mediante o amor que aceita o perdão e que aceita o pecador. Note-se, aliás, que é a lei que convida Jesus, mas é o pecador ou a pecadora que o acolhe e ama, porque se sente acolhido e perdoado. Então, uma reflexão mais profunda, essa que eu acabei de ler, e que nos faz meditar mais ainda, procurar ler e entender cada vez mais o texto. Vamos aos santos do dia. Dia 18 de setembro é dia de Santa Ariadna. Foi mártir dos primeiros tempos do cristianismo na Frígia, hoje Turquia. Santo do dia 18 de setembro, São Ferriolo, mártir do século III. Foi tribuno romano na cidade de Vienne, na França. Em tempo de perseguição, foi encarcerado, torturado e, por fim, decapitado, por negar-se a prender os cristãos. Santa do dia 18 de setembro, Santa Ricarda, faleceu em 895, foi esposa do imperador Carlos III, neto de Carlos Magno. Após a morte do marido, retirou-se ao mosteiro de Andlau, fundado por ela. Santo do dia 18 de setembro, São José de Cupertino, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1663. Foi um religioso franciscano do convento de Osimo, na Itália. Pouco dotado do ponto de vista natural, foi, entretanto, favorecido com graças místicas extraordinárias. Se houve um homem pobremente dotado de qualidades naturais, este foi José de Cupertino. No momento do seu nascimento, devido às dívidas de seu pai, apreendiam um mobiliário de sua família e sua mãe.
A família viu-se na contingência de ver a mulher dar à luz num estábulo. Filho de artesãos, atrofiado, doentio, desprezado por todos, escarnecido pelos amigos que o chamavam de boca aberta, foi também repudiado pela própria mãe. Com uma úlcera gangrenosa, passou a infância entre a vida e a morte até ser curado por um religioso. Ele era incapaz, melhor dizendo, de passar num exame, impossibilitado de manter uma conversa, não conseguia cuidar de uma casa nem tocar num prato sem quebrá-lo. Tinha aspecto inútil e de quem presta poucos serviços. Quando mais tarde quis abraçar a vida religiosa, enfrentou as maiores dificuldades. Entrou para os capuchinhos como converso, mas sua incapacidade natural e sua preocupação sobrenatural como que se uniam para torná-lo inepto para com tudo. Chamava-se a si próprio Frei Burro. Enquanto seu desajeitamento patenteava-se, sua santidade não era percebida por ninguém. Acabaram os religiosos por considerá-lo absolutamente insuportável. Arrebatado em êxtase, em meio aos cuidados do refeitório, deixava cair os pratos e as travessas, cujos fragmentos lhe eram colados no hábito em sinal de penitência. Servia pão preto em lugar de pão branco. Para transportar um pouco de água de um lugar para o outro, foi-lhe preciso um mês inteiro. Finalmente, considerando que ele não servia nem para os serviços materiais, nem para a vida espiritual, despediram-no do convento. Expulso ainda de outras casas religiosas, José de Cupertino acabou sendo admitido no convento de Grotela. A história então começa a mudar. Neste novo convento foi incumbido do tratamento de uma jumenta. Ele mal sabia ler e escrever e queria ser sacerdote. Nunca pôde explicar nenhum dos textos evangélicos, exceto o que continha as palavras bem-aventurado o ventre que te trouxe. No dia 4 de março de 1628, José tornou-se sacerdote a despeito dos homens e das coisas, apesar de todas as suas incapacidades reconhecidas, mas esquecidas. São José de Cupertino, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Olha, uma história de um homem que não tinha condições físicas para nada e tornou-se santo. Santo do dia 18 de setembro, São Domingos Trach, presbítero e mártir. Morreu em 1840. Foi preso durante a perseguição religiosa no Vietnã. Logrou no cárcere a conversão de São Tomé Toan, que apostatara por debilidade. Superando ameaças e torturas, recusou-se a pisotear a cruz e foi decapitado. Bem-aventurados do dia 18 de setembro, beatos Davi, Oquelo e Gildo Irua, mártires. Vamos ver a história deles. Morreram em 1918. Morreram transpassados por lanças em Uganda, na África. Naquele país africano, eles pregavam o evangelho ao seu povo. Bem-aventurados do dia 18 de setembro são os beatos Fernando Garcia Sendra e José Garcia Mas, sacerdotes e mártires. Morreram em 1936. Foram presos e executados durante a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurado do dia 18 de setembro é o beato José Kut, presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1942. Foi um sacerdote polonês preso e submetido a cruéis tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa
A paz de Cristo é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, que leva o seu nome, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Até na Terra, nosso pai às vezes nos dá um não, nossa mãe nos dá um não, porque vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus que é onisciente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós, católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Para isso, para termos a vida eterna no juízo final, temos que acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo aqui em forma de pomba. É algo que não compreendemos. Como é que o objeto quer entender o seu produtor? Nós somos criatura. Deus é o Criador. São 3 pessoas numa única divindade. Até a água é uma só e tem 3 condições. Pode ser a água sólida, a líquida e a gasosa, e é a mesma água. Então por que nós ficamos aí querendo compreender coisas do Criador? Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna, onde teremos uma vida de plena felicidade para todo o sempre. Eternamente, uma vida de felicidade perene, algo indizível, inefável, grandioso, inexpressável, inexprimível. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na volta de Jesus. Teremos um corpo parecido com o de Jesus ressuscitado, quando ele mudou a aparência. Podia comer ou não comer, tanto faz. Desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús durante a bênção à refeição. Subiu ao céu. Praticou o milagre da pesca. Tem várias situações que nos levam a ficar assim, boquiabertos. Teremos um corpo assim, algo que não conseguimos compreender. É um corpo que não está mais sujeito, não estará mais sujeito a esse tempo, a esse espaço, como conhecemos aqui. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com o Pai, com o Espírito Santo, com Maria Santíssima, que está aqui junto da Santíssima Trindade. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.